Olá, amigos. É um prazer estar aqui de volta ao canal, falando um pouquinho sobre as escalas dos árbitros para os jogos de volta das quartas de final da Libertadores da América. Vamos falar dos três brasileiros, Palmeiras, São Paulo e Flamengo. Começando pelo Verdão. Palmeiras e River Plate terá a arbitragem do uruguaio Andrés Matonte. O Matonte é um árbitro que começou no quadro internacional bem jovem, logo de cara apitou a final da Copa Sul-Americana em Montevidéu, Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense, e foi bem. Apitou a Recopa Sul-Americana, Flamengo e Del Valle, com boa atuação. Foi para o Mundial de Clubes e apitou Real Madrid e Al Ahly. E a FIFA chama esse tipo de árbitro para 3 Copas. Jovem, com potencial e que quer investir. A Conmebol andou tirando um pouquinho ele de escala, até para não subir muito no salto. Como um jogador de futebol, você tem que tomar cuidados no gerenciamento de carreira, assim também se faz com o árbitro. Mas o Matonte tem cabeça muito boa e não se deixou levar pela vaidade. Ele apita de maneira firme, não dá risadinha dentro de campo, pouco diálogo com o jogador, transmite segurança e isso é muito bom. Nós temos uma mania do Brasil de qualquer lance marcar falta. Encostou, sentiu contato físico, para. Ele não, ele deixa o jogo correr. É bom para o espetáculo, é bom para o torcedor, é bom para os próprios atletas. Para a partida do São Paulo e LDU, Alex Herrera da Venezuela está escalado. Alguns amigos me perguntaram, poxa, mas esse cara não é o mesmo árbitro que já apitou o São Paulo e LDU no ano passado, em outra oportunidade, e o São Paulo foi eliminado? Isso não quer dizer nada. O perfil do Alex Herrera é ótimo para quem joga em casa. São Paulo contra a LDU, dessa outra edição da Libertadores, não jogou nada e foi eliminado. Mas o Alex Herrera é o mesmo árbitro que apitou Bolívar e Palmeiras e o Abel Ferreira ficou louco. Tudo para o time da casa. Naquela oportunidade, o Abel, que é bem chorão, mas ele teve razão. Também é ele que apitou River Plate e Colo-Colo. O Paulo Dias quase quebrou o adversário e o árbitro nada fez. Júnior Barranquilla e Flamengo, Théo Gutierrez agredindo na cara do árbitro Felipe Luiz. Hoje o treinador Felipe Luiz, aquela oportunidade de jogador. O árbitro não expulsou. E o próprio São Paulo com a Universidade do Chile. São Paulo havia jogado lá em Santiago, muita reclamação no jogo de ida. São Paulo foi a Conmebol e a Conmebol escalou Alex Herrera para o jogo de volta que, entre aspas, compensou os erros. A gente não quer crer que a Conmebol faça isso, compensação, mas o histórico da entidade não ajuda. Olha a quantidade de presidentes presos, algumas conversas que vieram à tona depois de anos de jogos do Estudiantes La Plata, do Independente e de tantas outras situações aí. Então, tudo pode esperar da Conmebol. Mas o jogo mais esperado é Estudiantes La Plata e Flamengo. Por quê? Porque Andrés Rojas, colombiano, foi muito mal no jogo de ida no Maracanã. O Flamengo reclama e com razão. Uma arbitragem desastrosa, se é que podemos achar desastre, porque o pênalti do Samuel Lino, tem VAR, o VAR não chamou. O lance do Gonzalo Plata, o VAR não pode chamar porque a regra, o protocolo impede lances de expulsão por segundo cartão amarelo e talvez envie-se mudar isso. Mas foram erros cabeludos, além de outras situações, né? As faltinhas, os cartões, ele foi muito mal. Mas para a partida lá na Argentina, apitará o chileno Piero Mazza. O Piero Mazza tem uma história muito interessante. Ele começou apitando nos seus principais jogos internacionais, logo de cara, a finalíssima em Wembley, Argentina e Itália. Para o jovem árbitro, é uma aula de arbitragem, vale a pena assistir, porque o posicionamento dele dentro de campo foi perfeito, irrepreensível, e técnica e disciplinarmente passou batido também. O Piero Mazza apitou importantes jogos da Libertadores, da Sul-Americana, mas ele se mostrou também capaz de mediar uma partida, mediar no sentido de fazer média. Lembremos-nos que ele foi o árbitro de Brasil e Argentina no Maracanã. Aquele jogo que a torcida da Argentina ficou acuada, o Messi tirou o time de campo e depois voltou. Não tinha clima, os jogadores estavam nervosos, cada encostada era uma pancada e o Piero Mazza não deixou a bola rolar. Ele administrou a partida. Quem é árbitro conheceu o saudoso Gustavo Caetano Rogério, instrutor FIFA,
um dos homens mais honestos no meio da arbitragem que eu já conheci, se não o mais honesto. E ele dizia o seguinte: árbitro de futebol não tem que ficar preocupado em conversar com o jogador, ficar fazendo prevenção, ele tem que cumprir a regra. Árbitro que quer administrar jogo faz média, e isso vai contra a regra do jogo. Pois bem, o Piero Mazza sabe fazer média, sabe administrar quando precisa. E ele também sabe como não apitar uma partida. Vou contar um relato pessoal. Bragantino ia jogar contra o Águilas Douradas pela pré-Libertadores. Eu ia comentar o jogo pela rádio local, lá em Bragança Paulista. E o jogo à noite, eu sou professor, estava no trecho ali para as minhas atividades acadêmicas de dia. E eis que, próximo ao Lago do Tabuão, um ponto turístico de Bragança, eu vejo 4 pessoas ali, tipicamente turistas, com sacolinha na mão. E árbitro conhece outro árbitro quando tá paisana. Pô, a gente viveu no meio. Falei, caramba, será que é o quarteto de arbitragem do jogo de hoje? Encostei um pouquinho, Piero Mazza, bandeiras e aí quarto árbitro. Me identifiquei, sou ex-árbitro, comentarista de arbitragem. A Silvia Regina Oliveira, ex-árbitra, era a observadora da Conmebol naquela oportunidade, disse que ela era minha colega de turma e tudo mais, e foi um ótimo papo com o Piero Mazza. E ele estava perdido em Bragança Paulista, ele não sabia mais voltar para o hotel. Aliás, eu dei carona para eles, coloquei tudo no meu carro e levei ao resort maravilhoso que eles estavam. Riram, se divertiram, descansaram, comeram muita linguiça e na hora do jogo parecia que o Piero Mazza havia comido uma feijoada no vestiário. Não apitou nada. Ele simplesmente ficou ali andando em campo com uma má vontade enorme. Assim como os jovens árbitros devem ver Argentina e Itália para aprender como apitar, devem vir Red Bull Bragantino e Águilas Douradas para ver como não se apita. Ele desprezou o jogo. Mas tem um detalhe. O Estudiantes de La Plata passou de fase, vencendo o Cerro Porteño fora e com um pênalti inexistente nos acréscimos. Árbitro da partida, Piero Mazza. O atacante do Estudiantes, ele se desequilibra, dá uma pisada na bola e o árbitro marca pênalti. E tem VAR. Como é que fica? Como explicar um árbitro desse naipe cometendo um erro crasso? É o mesmo árbitro que apita agora Estudiantes de Flamengo. Ele sabe apitar, é ótimo árbitro, mas sabe mediar os jogos também e, se tiver com preguiça, não vai apitar nada. Qual Piero Mazza vamos ter em campo? Esse jogo vai ter um apelo muito grande pelos erros da ida. Todo mundo vai estar em cima. Tomara que seja a melhor versão do Piero Mazza. Até mais.